Se você já ouviu falar que tirar glúten e caseína do seu filho pode melhorar o autismo, fica por aqui que vim falar sobre. Porque com certeza você ficou com aquela dúvida, será que realmente funciona? E vim te mostrar o que de fato acontece, o que de fato mostra a ciência. Eu sou Roberta, nutricionista infantil e trabalho com crianças neurodivergentes, principalmente com TEA e seletividade alimentar. E esse é um dos assuntos que mais chega até mim, porque muitos ouvem falar que às vezes para melhorar o desenvolvimento, para melhorar a fala, a culpa vai ser sempre do glúten e da lactose. E sim, eu sei que a resposta não é simples, porque se fosse simples não ia ter tanta dúvida. Porque também tirar esses alimentos depende muito da criança que está com você. Antes de falar da dieta em si, quero te explicar que o intestino e o comportamento eles estão totalmente interligados. Quando uma criança come um alimento e ele não responde bem, o comportamento dela vai mudar totalmente. Seja por alergia, por alguma outra intercorrência, ou por uma sensibilidade que ele tem, mas que ainda não teve diagnóstico. Porque vai gerar desconforto físico, dor de barriga, ânsia de vômito, entre outras coisas também. E a criança com dor, ela não se comporta igual. Ela fica mais irritada, mais agitada, dorme mal, o comportamento vai de mal a pior. Isso pode parecer uma piora, principalmente dentro do espectro. Mas, na verdade, não é em si, de fato, por causa de um ingrediente. Às vezes é o corpo reagindo para um desconforto que ninguém entende de onde veio. Então, tem um ponto principal que eu quero que você guarde. O que melhora quando a dieta funciona não é o autismo, é o desconforto daquela criança específica. Então, para te explicar melhor, eu vou te contar duas situações que aconteceram aqui no consultório. Que a primeira foi, a família sozinha tirou glúten e lactose da criança, o comportamento não mudou, perdeu peso e não teve nenhuma melhora. E o cardápio ficou muito mais restrito, principalmente para uma criança seletiva, que ela já não comia muita coisa, e o que ela comia era praticamente a base de glúten e lactose. Então a gente investigou, fizemos os exames, mostramos tudo. Não, ela não tem alergia a glúten, ela não tem alergia à lactose. Então não tem por que restringir. Já teve outra família que o nutrinho tinha refluxo e gastrite. E era muito intenso e ninguém nunca investigou. Então, o que fizemos? Investigamos o caso. Depois que a gente identificou essa sensibilidade de fato, entendemos que sim, tem uma intolerância. Então, sim, faz sentido retirar. E quando a gente retirou, com toda certeza o comportamento mudou. Por quê? Porque ele sentia desconforto. Então, retirar o glúten e a lactose não foi de fato uma mágica, e sim foi o desconforto físico sendo resolvido. Então, a diferença que pega entre esses dois casos é que um não teve necessidade e o outro teve necessidade, mas não em si por causa de um laudo que vem pelo autismo, e sim pelo laudo da intolerância. E tem estudos que mostram sobre isso. Sim, mostram o benefício de uma dieta sem glúten, de uma dieta sem lactose. E a maioria dos casos não mostrou nenhuma melhora consistente, principalmente nos sintomas do espectro. Mas também teve uma revisão mais recente que apontou que essa opinião ela divide muita gente. Porque o que aparece em todas as análises que é feita é que é o mesmo padrão que a gente vive no consultório. A criança que tem intolerância e alergia, quando retira, o comportamento melhora. Por quê? Porque o que estava dificultando esse comportamento era de fato o desconforto que ela sentia. Mas, sendo bem honesta, da minha opinião, a ciência em si não fechou essa questão de vez. Existem muitos estudos e é muito difícil a gente fazer uma pesquisa perfeita sobre isso, porque cortar completamente o glúten e a caseína não faz bem, principalmente para uma criança seletiva que não tem tolerância. Então, fecha com o resumo de não tem necessidade alguma de cortar glúten e lactose se ela não tem nenhuma restrição, porque ele não vai melhorar o comportamento, não vai melhorar o desenvolvimento, principalmente não vai fazer a criança falar. Mas também não dá pra dizer que dieta nunca ajuda. É muito legal a gente sempre estruturar uma rotina do que come, quando come, por que come, para a gente conseguir entender de fato o caso. Então, na prática, o que você pode fazer para melhorar a alimentação do seu filho? Primeiro, você vai observar os sinais físicos, se tem gases, se tem desconforto, se tem alguma azia, gastrite, mudança no comportamento, no intestino, refluxo. Segundo, prestar atenção se tem irritabilidade, algum sinal físico depois das refeições, a criança fica mais agitada, ela fica desconfortável de fato. E terceiro, antes de eliminar qualquer grupo alimentar, procure um profissional para pedir exame, para avaliar, para ter essa certeza. Porque, resumindo, a dieta sem glúten e caseína, ela não é uma mágica.
Mas ela também não é uma fraude. Mas ela só faz sentido quando existe algum desconforto. Então, se você quiser entender se realmente faz sentido para o seu filho, é exatamente os tipos de investigação que você precisa fazer e que eu faço no acompanhamento nutricional. Então, se esse vídeo te ajudou, bem youtuber, deixa seu like e compartilha.